Olá, meus alunos, olá você do nono ano. Titia Renata chegou de cara lavada para falar com vocês de mais uma aula colaborativa que nós montamos juntos, não foi? A nossa última aula, nós falamos sobre as alterações cromossomiais, aquelas alterações que acontecem no nível dos cromossomos e que não, nesse caso, ainda são compatíveis com a vida. Só que a ausência ou a presença de um cromossomo a mais vai fazer com que esse indivíduo tenha características diferentes. Primeira alteração que nós escolhemos falar foi a síndrome de Klinefelter, aquela que acomete somente homens e que a característica principal, a característica cromossomial adaptada é a presença de um cromossomo X a mais. Então, é uma alteração cromossomial ligada a um cromossomo sexual. Que consequências esse cromossomo a mais vai trazer para esse indivíduo? O indivíduo vai ter o quadril mais largo, diminuição na quantidade de pelos no corpo. A gente sabe que os homens eles têm mais pelos que nós mulheres. Aumento das mamas, o que a gente chama de ginecomastia, calvície frontal e redução do tamanho dos testículos. Quando a gente vai lá para as imagens, a gente percebe que quando uma criança nasce e o médico tem dúvidas sobre se essa criança tem alguma alteração cromossomial ou não, é comum que esse médico peça um exame chamado de cariótipo, que vai analisar como que esses cromossomos estão colocados aos pares. E a gente observa ali na direita justamente esse cromossomo X a mais, que é no caso da síndrome de Klinefelter. Todo mundo pegou. A gente sabe que não é preciso que o aluno decore essas alterações. É preciso que ele entenda que o indivíduo, ao receber um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, ele vai ter um conjunto de características que vai ser identificável aquela síndrome genética ou aquela alteração cromossômica. Aliás, síndrome a gente chama um conjunto de características que vão gerar alguma consequência para o indivíduo. O próximo é a síndrome de Down, que é tão comum da gente ver, sobretudo quando esses filhos são de casais mais velhos. Como nós mulheres já nascemos com um número de ovócitos secundários que a gente vai usar ao longo da nossa vida, é comum que ocorram erros na divisão celular. E a síndrome de Down, característica cromossomial dela, é que esse indivíduo ali onde ele deveria ter o par 21, ele tem na verdade 3. Nós chamamos esse tipo de alteração de trissomia cromossomial. No caso da síndrome de Down, acontece no par 21, mas em outras síndromes ele pode acontecer em algum outro par. Observem que a gente tem ali o cromossomo sexual normal. XX ali a gente está falando de uma mulher. Mas no caso do 21, ao invés de ter duas coisinhas ali, 2 cromossomos, a gente tem 3 representados ali por 3 rabiscos. E o que esse cromossomo a mais vai fazer no nosso indivíduo? Vai ser compatível com a vida ainda, 47 cromossomos? Vai. Nós vimos também que quando essas alterações cromossomiais, elas são muito importantes, acontece o que a gente chama de aborto espontâneo. O próprio organismo entende que essa alteração é incompatível com a vida e faz com que essa gravidez não seja levada adiante. Quais são as características que a gente observa nesses indivíduos que são portadores da síndrome de Down? Vejam bem, não é uma doença, é uma síndrome, é um conjunto de características. Eles todos têm os olhos amendoados, as orelhas implantadas mais abaixo, problemas cardíacos anatômicos, atraso no desenvolvimento da fala e também na coordenação motora fina. Eu trouxe para vocês imagens ali das 3 alterações cromossomiais que nós estudamos na última aula. Observem que
todos os indivíduos com síndrome de Down têm aquelas características anatômicas parecidas. É fácil da gente identificar, principalmente por conta do olho, a língua, ela é mais áspera, tá? Isso é observável em indivíduos que são da síndrome de Down. E a última síndrome que nós vimos em aula foi a síndrome de Turner, que também é uma síndrome que vai afetar os nossos cromossomos sexuais. No caso da síndrome de Turner, a pessoa, ao invés de receber 2X, ela recebe um cromossomo X apenas. Então, a gente diz que essa anomalia cromossômica vai afetar apenas mulheres. Essas mulheres vão ficar com um tórax mais largo, vão ter ovários que não vão apresentar a sua função, ovários ditos não funcionais, pescoço mais curto. Ah lá, ó, pescoço mais curto, como a gente observa. Estatura mais baixa, infertilidade, porque esses ovários não são funcionais, e a puberdade tardia. Lembra do 8º ano que, quando a gente fala de características sexuais secundárias, que é justamente a puberdade, que vai trazer o aumento das mamas, menstruação, isso tudo depende da ação de hormônios que são produzidos pelos ovários. Então, se os ovários eles não são funcionais, essa pessoa vai ter uma alteração importante ligada a essa área. Bom, Renatinha hoje veio de cara lavada para falar com vocês. Foi bem rapidinho, esse assunto é bem rápido. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, até a próxima.